Minha mãe está dando em cima do meu namorado e ele diz que não é verdade. Antes de começarmos a história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Oi, pessoal. Eu realmente não sei o que fazer. Estou completamente perdida e angustiada. Preciso muito da opinião de vocês para saber se estou exagerando ou se tenho razão em estar tão chateada e desconfiada. Vou contar tudo desde o começo para que entendam a situação. Eu, de 24 anos, tenho um namorado de 26 anos. Estamos juntos há quase 2 anos e, no começo, tudo parecia perfeito. Somos bem próximos e sempre tivemos uma boa comunicação. Ele é super carinhoso, respeitoso, e eu confio muito nele. Ele sempre foi muito amigo da minha família também, o que achei ótimo, pois a relação dele com os meus pais foi sempre muito cordial e respeitosa. Agora, a minha mãe, ela tem 50 anos e sempre foi muito ativa e comunicativa. Não é que ela seja uma pessoa vulgar, mas ultimamente tenho notado algo estranho na relação dela com o meu namorado. Tudo começou há uns 3 meses, quando ela começou a tratar ele de forma diferente. Como se ela tivesse uma espécie de carinho excessivo por ele. Não sou de exagerar, mas comecei a perceber que ela estava mais atenciosa com ele do que comigo. No começo, achei que talvez estivesse inventando coisas na minha cabeça, porque minha mãe sempre foi muito querida com todos, inclusive com os namorados que eu tive no passado. No entanto, conforme o tempo foi passando, os comportamentos começaram a ficar mais evidentes. Um exemplo que me deixou realmente incomodada foi um dia em que estávamos todos na sala, e minha mãe começou a fazer perguntas extremamente pessoais para ele, como se estivesse tentando descobrir mais sobre a vida dele. Não sei se isso é normal entre adultos, mas eu me senti desconfortável. Ela começou a fazer elogios sobre como ele estava mais bonito e que ele estava ficando cada vez mais interessante. Eu me senti estranha com isso, porque normalmente ela nunca tinha sido tão elogiosa assim, e muito menos com os namorados anteriores. No entanto, naquele momento, preferi não falar nada. Afinal, poderia estar apenas sendo paranoica. Mas o que realmente me fez começar a desconfiar foi uma situação que aconteceu há cerca de 2 semanas. Eu, meu namorado e minha mãe estávamos juntos, como sempre, no almoço de domingo. Durante a refeição, minha mãe, que estava sentada ao lado dele, começou a fazer um comentário sobre como ele estava muito musculoso e que ele deveria ir malhar com ela. O que realmente me deixou sem palavras foi quando ela passou a mão no braço dele, com um sorriso meio sugestivo. Isso foi tão óbvio para mim, mas não sei se mais alguém reparou. Naquele momento, fiquei completamente congelada. O que eu faria? Fiquei sem saber o que dizer. Eu não queria brigar com ela na frente do meu namorado, mas a sensação de desconforto era imensa. Quando meu namorado percebeu o que tinha acontecido, ele não disse nada, mas apenas sorriu nervosamente, como se estivesse tentando sair dessa situação da forma mais tranquila possível. Isso me deixou ainda mais preocupada, pois parecia que ele estava aceitando isso. Ao longo da semana seguinte, as interações entre eles ficaram ainda mais estranhas. Eu comecei a perceber que minha mãe estava tentando puxar conversa com ele sempre que podiam, muitas vezes em momentos em que eu estava ausente. Quando eu estava em casa, ela fazia questão de elogiar a aparência dele ou falava sobre como ele estava cada vez mais encantador. Eu então decidi conversar com o meu namorado sobre o que estava acontecendo. Tentei ser o mais tranquila possível, para não parecer que estava sendo paranoica. Perguntei a ele se ele estava reparando no comportamento da minha mãe e se achava estranho. Para minha surpresa, ele negou totalmente que estivesse acontecendo qualquer coisa. Ele disse que minha mãe sempre foi assim, que ela é carinhosa com todo mundo e que ele estava apenas sendo educado com ela. Ele fez questão de reforçar que, em nenhum momento, ele se sentiu desconfortável com o comportamento dela. Mas, sinceramente, não consigo mais ignorar o que estou vendo. Meu namorado está tão tranquilo, como se fosse tudo normal. Já minha mãe, eu sinto que ela está tentando se aproximar dele de um jeito que não é adequado. Não sei se é só a minha percepção, mas tudo isso me deixa extremamente insegura. Eu ainda não conversei diretamente com minha mãe, porque estou com medo da reação dela. Não sei como ela vai reagir, se ela vai admitir algo ou se vai negar. Tudo. O que eu faço? Eu sou muito apegada à minha mãe e não quero que essa situação prejudique a nossa relação. Mas, ao mesmo tempo, sinto que há algo errado acontecendo. Eu confio no meu namorado, mas essa situação me deixou cheia de dúvidas. Será que estou exagerando? Eu tenho motivos para estar tão desconfiada assim? Ou a culpa está sendo minha? Sinceramente, preciso da ajuda de vocês para entender se estou criando um problema onde não existe, ou se a minha intuição está certa. Isso está me deixando ansiosa demais, e não sei como lidar com isso sem que eu acabe criando um conflito maior. Eu estava completamente sem saber como agir. Então, resolvi esperar mais alguns dias e observar o comportamento deles. Eu não queria criar uma situação desconfortável sem ter certeza do que estava acontecendo, mas também não queria ignorar os sinais que estavam cada vez mais evidentes.
Quando pensei que talvez eu estivesse exagerando, algo aconteceu que me fez ter certeza de que algo estava realmente errado. Aconteceu em um final de semana, quando minha mãe me chamou para ir ao shopping com ela. Eu não estava com muita vontade de sair, mas ela insistiu. E como já tinha algum tempo que não fazíamos algo só nós duas, resolvi aceitar. Fomos juntas, passamos algum tempo conversando sobre coisas do dia a dia. E no final da tarde, estávamos quase voltando para casa quando ela disse que iria passar em uma loja para comprar algo para o meu namorado. Confesso que aquilo me deixou um pouco desconfortável. Perguntei o que ela estava pensando em comprar. E ela me respondeu com um sorriso meio desconcertado. Ah, só uma coisa especial, algo para agradá-lo. Eu não conseguia entender muito bem o que ela queria dizer com aquilo, mas o que me chamou a atenção foi o fato de ela estar tão empolgada em agradar o meu namorado de uma forma tão íntima. Ela voltou com uma sacola, e eu não perguntei nada mais, mas fiquei com um nó na garganta. Quando chegamos em casa, ela me chamou para o quarto dela, dizendo que queria me mostrar a tal compra. Quando entrei no quarto dela, ela estava com uma caixa nas mãos, e, ao abrir, revelou um perfume. Não era apenas qualquer perfume, era um perfume de marca, muito caro, algo que eu não havia visto ela comprar para ninguém da família antes. Ela me disse que tinha escolhido aquele perfume porque lembra muito a essência dele, e parecia muito animada. Eu simplesmente fiquei sem palavras. Ainda mais estranho foi o momento em que ela deu o perfume para ele. Eu estava na sala, e ela chamou o meu namorado para ir até o quarto dela. Quando ele entrou, ela estava com aquele sorriso estranho no rosto, e com um tom muito carinhoso disse: "Eu escolhi isso para você, espero que goste." Eu senti o clima esquisito e a forma como ela olhou para ele enquanto entregava o presente. Era como se ela estivesse tentando criar um momento de intimidade, algo que não faz sentido de maneira nenhuma entre mãe e namorado, não é? Nesse momento, eu pensei que estava perdendo o controle da situação. Eu só fiquei observando. E, quando ele abriu o presente e elogiou muito, minha mãe estava quase radiante, como se tivesse feito algo extremamente significativo. Eu me senti uma estranha na minha própria casa. Eu não consegui mais ignorar o comportamento dela, mas ao mesmo tempo, eu não queria ser a chata da situação. Meu namorado, claro, estava super educado e agradeceu o presente. Ele até comentou que ela não precisava se dar tanto trabalho, mas minha mãe fez questão de dizer que faria tudo por ele, e isso me deixou mais incomodada. Eu senti que, de alguma forma, ela estava tentando agradá-lo de um jeito que vai além de uma simples relação de amizade entre a mãe da namorada e o namorado da filha. Fui até o meu quarto e me isolei um pouco, porque estava sentindo que essa situação estava tomando um rumo muito estranho e desconfortável para mim. Eu não queria causar um escândalo ou brigar com ninguém, mas como eu podia fingir que nada estava acontecendo, se tudo parecia tão óbvio? No final da noite, meu namorado veio até o meu quarto e me perguntou se eu estava bem. Claro, tentei agir naturalmente e não criar um ambiente tenso, então disse que estava tudo ótimo. Mas não estava. Eu não estava nem um pouco bem. À noite, na hora de dormir, ele virou para mim e me disse que minha mãe realmente tinha um jeito mais afetuoso, mas que isso não significava nada. Ele me garantiu que estava apenas sendo educado e que, em nenhum momento, ele havia se sentido desconfortável com o comportamento dela. Fiquei calada, porque não sabia mais o que pensar. Eu confio nele, mas não sabia se isso era só uma maneira dele tentar evitar um conflito. Ele estava tratando isso com tanta naturalidade que parecia que eu é quem estava criando uma tempestade em um copo d'água. Mas, honestamente, eu não conseguia ignorar como as coisas estavam acontecendo. Algo estava muito errado, e eu não sabia se ele estava sendo ingênuo ou se ele realmente não percebia as intenções da minha mãe. Não sei mais se ele não percebe o que está acontecendo ou se está tentando evitar um confronto entre mim e minha mãe, porque ele não quer lidar com a situação. E isso está me machucando muito. Eu só queria que tudo fosse mais simples, mas a verdade é que quanto mais tento não perceber, mais fico desconfortável com a situação. O que eu faço agora? Como eu posso confrontar minha mãe sobre isso, sem que tudo vire um grande drama? E se meu namorado realmente não perceber o que está acontecendo? Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa de emoções. Cada vez mais, a situação entre minha mãe e meu namorado estava se tornando insustentável para mim. Por mais que eu tentasse evitar a realidade, não conseguia mais ignorar o desconforto crescente que sentia em relação a tudo isso. Sabe quando você sente que tem algo errado, mas ainda não sabe como lidar com isso? Era exatamente assim. A coisa começou a esquentar de uma forma que eu não imaginava. Numa terça-feira, eu e meu namorado fomos até a casa dos meus pais para almoçar. Minha mãe, como sempre, estava super animada, mas dessa vez percebi que havia algo no ar. A forma como ela olhava para ele estava diferente. Mais intensa, mais insidiosa. Se é que isso faz sentido. Eu não conseguia mais ignorar. Ela estava tentando se aproximar dele de uma forma que não deveria, de uma forma que qualquer filha perceberia. Durante o almoço,
Ela começou a fazer perguntas sobre o trabalho dele, sobre os planos dele para o futuro, e até sobre nós como casal. Eu até pensei que poderia ser uma conversa inocente no começo, mas logo depois, as perguntas começaram a ficar desconfortáveis. Ela queria saber detalhes íntimos sobre nossa relação, como se estávamos pensando em morar juntos, ou o que ele achava do casamento. Foi tudo muito forçado, e o olhar dela parecia fixo nele, como se estivesse esperando uma resposta mais pessoal, mais emocional. Eu fiquei irritada, mas tentei me manter calma. Não queria parecer uma paranoica na frente do meu namorado. A coisa piorou quando ela começou a elogiar ainda mais o quanto ele estava muito maduro para a idade dele, e como ele estava cada vez mais responsável. Eu não sei explicar, mas foi como se ela estivesse tentando alimentá-lo de algum jeito, dar-lhe mais atenção do que o necessário. Não posso negar que senti uma pontada de ciúmes, mas algo dentro de mim me dizia que aquilo era algo além de um simples elogio. A maneira como ela falava, a forma como ela o tocava levemente no braço, como se fosse uma amiga muito próxima dele. Eu realmente não estava gostando de nada disso. Em um certo momento, minha mãe pediu para que ele fosse até a cozinha ajudar ela a preparar a sobremesa. E é claro, ele foi. O que me fez ficar ainda mais desconfortável foi que, durante o tempo em que estavam lá, pude ouvir as vozes deles vindo da cozinha. Ela estava rindo muito de algo que ele dizia. Era uma risada baixa, mas a maneira como ela se expressava me deixou com a sensação de que ela estava tentando fazer o momento mais íntimo, mais pessoal. Eu senti que eu estava sendo excluída da conversa, como se eu não estivesse ali, como se estivesse invisível. Fui até a cozinha para ver o que estava acontecendo, e quando entrei, percebi que a conversa deles parou abruptamente. Ela estava com as mãos na bancada, sorrindo. E meu namorado, sem saber o que fazer, também sorriu de volta, como se estivesse em uma situação estranha. Eu fiquei sem palavras, mas decidi não confrontá-los ali. Não queria fazer uma cena, não queria dar razão para que ele dissesse que eu estava exagerando. Então voltei para a sala e continuei fingindo que estava tudo bem. Mais tarde, durante a noite, quando estávamos indo embora, meu namorado ficou quieto dentro do carro. Eu sabia que ele percebera o que estava acontecendo, mas estava tentando, de alguma forma, ignorar. Não estava disposto a falar sobre aquilo, eu acho, porque não queria criar mais tensão. No entanto, eu não aguentei. Perguntei a ele de maneira bem calma. Você não percebeu o que está acontecendo? Como ela tem agido com você? Não é estranho? Para minha surpresa, ele simplesmente respondeu. Não, não é nada disso. Minha mãe é só muito carinhosa, não tem nada de errado. Ela age assim com todo mundo, você sabe disso. E mais uma vez, ele tentou me tranquilizar, dizendo que eu estava exagerando e que eu estava ficando paranoica. Fiquei em silêncio, mas por dentro, eu sabia que havia algo errado. Algo que ele não estava disposto a ver ou não queria enxergar. Ele estava tentando minimizar tudo, tentando afastar qualquer tipo de desconforto, o que me deixou ainda mais frustrada. Naquela noite, quando cheguei em casa, decidi tomar uma atitude. Não podia continuar vivendo essa situação em que todos estavam tentando me convencer de que eu estava vendo coisas onde não havia nada. Eu precisava saber a verdade. E a verdade, eu senti, estava com minha mãe. Não seria justo com ela nem com o meu namorado se eu ficasse em cima do muro. Então, no dia seguinte, resolvi enfrentar minha mãe e conversar diretamente com ela. A princípio, pensei em conversar calmamente, apenas esclarecer tudo, mas logo percebi que seria uma conversa difícil. Eu não sabia o que esperar dela. Quando eu a chamei para conversar, ela parecia surpresa. Ela não sabia o que estava acontecendo, ou pelo menos não estava demonstrando. Tentei ser o mais suave possível e perguntei se ela tinha algo para me contar, se estava tudo bem entre nós três. Ela, sem pestanejar, começou a dizer que estava apenas sendo amável com ele, que ela sempre tratou os namorados da minha irmã da mesma forma. Mas algo na maneira dela de falar não me convenceu. Ela parecia nervosa, como se estivesse tentando me convencer de algo que não fosse verdade. E então perguntei diretamente. Mãe, você está tentando se aproximar do meu namorado de uma forma que não é normal. Não está me parecendo saudável. Você entende isso? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, me encarando com uma expressão que eu não sabia como interpretar. Depois ela disse, não estou fazendo nada disso. Não sei o que você está vendo, mas eu trato ele com carinho porque ele é parte da minha família agora, só isso. Eu fiquei confusa. Não sabia se estava acreditando nela ou não, mas as palavras dela não me soaram tão sinceras quanto eu gostaria que soassem. Eu sabia que ela estava tentando me tranquilizar, mas o que ela estava dizendo não correspondia ao comportamento que eu estava vendo. Não estava fazendo sentido. Depois de conversar com minha mãe, eu estava mais confusa do que nunca. Ela negou tudo, como eu já esperava, mas a maneira como ela reagiu me deixou com mais dúvidas.
Eu não sabia mais se ela estava sendo honesta ou se estava tentando me esconder algo. A sensação de que algo estava errado persistia, e eu não conseguia ignorar os sinais óbvios. A maneira como ela olhava para ele, a forma como ela tentava se aproximar dele de um jeito que não era normal, tudo isso estava me sufocando. Eu não sabia mais em quem confiar. Mas, mesmo depois da conversa com minha mãe, meu namorado continuava a dizer que estava tudo bem, que eu estava exagerando e que ele não via nada de errado. Eu comecei a me questionar. Será que eu realmente estou exagerando? Tentei racionalizar a situação e pensar que, talvez, minha mãe estivesse apenas sendo carinhosa e que eu estivesse criando um problema onde não existia. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. O comportamento dela não era apenas carinho. Era algo mais, algo que eu não conseguia definir, mas que sentia profundamente. Nos dias seguintes, a tensão aumentou ainda mais. Eu não conseguia olhar para ela ou para ele sem sentir uma pressão no peito. As coisas começaram a ficar insustentáveis. Minha mãe, que antes era tão atenciosa e compreensiva comigo, estava se tornando alguém com quem eu não sabia mais como lidar. Eu não conseguia mais confiar nela da mesma forma. Toda vez que ela sorria para o meu namorado, ou o elogiava, ou fazia algum comentário sutil, eu sentia uma raiva crescente dentro de mim. A gota d'água foi quando ela começou a fazer planos, com ele, sozinha, sem me chamar. Um dia, ela disse que queria convidá-lo para ir a um evento com ela. Eu fiquei surpresa e perguntei por que ela não me chamaria também, já que era um evento familiar. Ela apenas deu de ombros e disse que ele era quase parte da família e que seria bom eles passarem um tempo juntos. Eu fiquei em silêncio, tentando processar o que estava acontecendo. Por que ela queria sair com ele sem mim? Por que estava fazendo planos tão íntimos com ele, sem minha presença? Eu sentia que estava sendo deixada de lado. Eu não podia mais ignorar. Algo precisava ser feito, ou eu iria enlouquecer. Eu amava meu namorado, mas a forma como ele reagia a tudo isso, ignorando os sinais claros de que algo estava acontecendo, me deixava desesperada. Eu não queria perder a confiança nele, mas a situação estava me consumindo de dentro para fora. Eu precisava de uma resposta definitiva, e não iria esperar mais. Então, decidi tomar uma atitude radical. Resolvi fazer uma surpresa. Não ia ser uma surpresa boa, mas sim uma surpresa para finalmente descobrir o que estava acontecendo entre eles. Planejei um final de semana em que, teoricamente, todos nós iríamos passar um tempo juntos. Eu sugeri que fôssemos todos ao cinema, mas a minha intenção era observar o comportamento de ambos, ver se o que eu estava suspeitando realmente estava acontecendo. Chegou o dia, e antes de sair, minha mãe me disse que ela e meu namorado tinham decidido ir mais cedo para o shopping para dar uma volta, e depois encontrar comigo no cinema. Fiquei sem palavras. Era uma coincidência demais para ser verdade. Eles iriam se encontrar antes, sem mim? A reação dela foi tão natural, como se isso fosse completamente normal. Eu percebi naquele momento que algo muito errado estava acontecendo, mas ao mesmo tempo estava com medo de fazer um escândalo, de acabar destruindo a minha relação com minha mãe e com meu namorado se eu fosse muito agressiva na abordagem. Eu decidi ir de qualquer forma, mas resolvi me esconder um pouco para ver o que aconteceria. Fui ao shopping e os observei de longe. Quando vi minha mãe e meu namorado juntos, parecia que estava vendo outra realidade. Eles estavam rindo muito, como se estivessem compartilhando uma piada particular. Ele estava mais solto do que nunca. E ela parecia mais jovem, mais animada do que em qualquer outro momento com a nossa família. Eles não perceberam que eu estava os observando, mas eu percebia tudo. O jeito como ela olhava para ele, o tom de voz mais íntimo, os toques sutis nos braços, nas costas. Era como se estivesse tentando criar um momento entre os dois. Uma conexão que ia além da relação de mãe e namorado. Eu estava ali, parada, observando tudo aquilo, meu coração batendo mais forte. Senti uma raiva misturada com uma tristeza profunda. Era como se eu estivesse vendo algo que não queria ver, mas ao mesmo tempo precisava. E naquele momento, eu soube que minhas suspeitas estavam certas. Minha mãe estava, sim, tentando se aproximar do meu namorado de uma maneira inapropriada. Eu não sabia o que fazer. Minha mente estava uma confusão. Eu queria gritar, confrontá-los, mas ao mesmo tempo, eu sabia que isso iria destruir tudo. Eu precisava de uma resposta definitiva. Eu precisava saber se ele estava ciente de tudo isso, se ele estava tão envolvido na relação com minha mãe quanto ela parecia estar com ele. Naquele instante, meu corpo estava paralisado. Eu estava completamente em choque, sem saber como agir. Não sabia se ia dar o próximo passo e confrontar tudo, ou se ia simplesmente fugir da realidade e tentar esquecer o que estava vendo. Mas eu não sabia mais como ignorar o que estava bem na minha frente. Eu não sabia o que fazer. A situação estava completamente fora de controle, e o que eu via com meus próprios olhos não correspondia em nada ao que meu namorado e minha mãe diziam. Quando vi os dois no shopping, a sensação de traição e desespero foi tão forte que quase não consegui respirar. Eu fiquei lá,
parada, observando de longe, e os vi se afastando para conversar em um canto mais isolado, longe de qualquer olhar casual. Eles estavam ali, sorrindo, falando sobre algo que parecia muito pessoal, e a forma como ela tocava o braço dele era desconcertante. Eu não conseguia mais conter as lágrimas. Eu sentia uma mistura de raiva, tristeza e uma profunda sensação de inutilidade. Eu havia confiado neles, acreditado que o relacionamento deles era algo normal, mas ali estava eu, vendo tudo ruir diante dos meus olhos. Eu me afastei um pouco para que eles não me vissem e fui até o banheiro do shopping para tentar recompor minhas emoções. Eu precisava pensar, precisava processar tudo aquilo. Dentro do banheiro, o caos se instalou. Eu estava tremendo, as mãos geladas, e meu cérebro parecia estar em um loop interminável, tentando entender o que fazer. Não poderia simplesmente ignorar aquilo, mas o que eu faria se confrontasse a ambos? Se eu falasse para minha mãe o que eu tinha visto, ela certamente negaria, como sempre fazia. E meu namorado? Como ele reagiria se eu o confrontasse sobre o que ele estava fazendo com ela? Eu estava perdida. Depois de alguns minutos, decidi sair do banheiro e voltar para o cinema. Eu não sabia o que mais fazer, mas sabia que não poderia seguir com aquela máscara de tudo bem por mais tempo. Eles estavam me enganando e eu precisava de respostas. Ao chegar na entrada do cinema, vi que os dois estavam à minha espera, rindo e conversando com naturalidade, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse normal para eles agir daquela forma. A sensação de estar sendo deixada de lado, de ser uma espectadora da minha própria vida, foi horrível. Eles não tinham ideia do turbilhão que estava acontecendo dentro de mim. A maneira como ela se aproximava dele, o jeito de ela falar com ele, parecia que estava construindo algo que eu não podia controlar, como se estivesse sendo empurrada para fora da equação. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e fui até eles, forçando um sorriso no rosto. Desculpem, eu demorei. Estava no banheiro, disse, tentando parecer normal. Minha mãe olhou para mim, sorriu e me deu um abraço, como se estivesse tudo bem, mas eu podia sentir a tensão no ar. Eu sabia que ela sabia o que eu estava pensando. Sabia que ela estava tentando me convencer de que tudo era uma grande invenção da minha cabeça. Mas por dentro, eu estava em frangalhos. Durante o filme, as coisas pioraram. Eles continuaram trocando olhares, risadinhas. Até mesmo aquele toque casual de mãos que, para mim, parecia algo tão íntimo e fora de lugar. Eu não conseguia mais me concentrar no filme. A cada vez que minha mãe se inclinava para falar com ele ou tocava o braço dele de uma maneira que parecia mais próxima do que eu achava normal, a raiva se intensificava. O que eu deveria fazer? Confrontá-los ali? Esperar até que a situação ficasse insustentável? Eu estava tão cansada de me sentir impotente. Quando o filme acabou, todos estavam indo embora e naquele momento algo dentro de mim simplesmente quebrou. A raiva, a frustração, a dor, tudo explodiu. Eu não aguentei mais a pressão. No meio do estacionamento, eu parei, olhei para o meu namorado e minha mãe e disse: "Eu vi tudo. Vi vocês dois no shopping, sozinhos, rindo, conversando de uma forma que não é normal. Vi a forma como minha mãe estava te tocando e como vocês estavam tão à vontade um com o outro. Não adianta negar. Eu vi com meus próprios olhos. Isso não é normal, e eu não vou mais fingir que não vejo." Meu namorado olhou para mim, surpreso, e minha mãe ficou completamente paralisada, como se não soubesse o que dizer. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse dizer algo, minha mãe interrompeu com uma expressão de choque. "Você está exagerando. Não é nada disso, não sei o que você está imaginando. Eu só estava sendo educada, nada mais." Minha mãe estava começando a ficar visivelmente nervosa, e a situação começou a ficar ainda mais tensa. Eu olhei para ela e pela primeira vez não pude mais suportar as palavras dela. Eu sabia que ela estava tentando me enganar, e eu não poderia mais permitir aquilo. "Você está mentindo", eu disse, mais alto do que pretendia. "Eu vi tudo. Eu vi como você estava agindo com ele, e como ele estava retribuindo. Eu não vou mais fingir que está tudo bem, mãe. Isso não é normal, e você está atravessando uma linha que não deveria." Meu namorado, ainda em choque, olhou para minha mãe e depois para mim. Eu podia ver a confusão em seus olhos, mas também uma certa relutância em me defender ou dizer algo que pudesse aliviar a situação. Ele estava visivelmente desconfortável, sem saber como lidar com o que eu estava dizendo. O silêncio tomou conta de nós. Minha mãe estava em silêncio, com os olhos marejados, tentando achar uma resposta que pudesse justificar o que estava acontecendo. Mas naquele momento, a verdade estava exposta, e não havia mais como negar. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria ser próxima de você, mas de um jeito errado, eu sei. Eu não sei como me perdi nisso. Minha mãe finalmente disse, sua voz trêmula. As palavras dela ecoaram na minha cabeça,
E tudo o que eu conseguia fazer era ficar lá, paralisada, ouvindo uma confissão que eu nunca imaginaria ouvir. A confissão de minha mãe me deixou completamente sem palavras. Eu estava ali, no meio do estacionamento, com a sensação de que o chão tinha sumido sob meus pés. Não era só o que eu havia visto, mas o que ela acabara de dizer. E tudo o que isso significava. Eu não conseguia mais processar direito as palavras dela. Tudo o que eu sentia era uma mistura de raiva, tristeza e uma dor tão profunda que parecia fisicamente impossível de suportar. Meu namorado, ainda em silêncio, estava tentando compreender o que estava acontecendo. Ele olhou para minha mãe, depois para mim, e depois novamente para minha mãe, como se estivesse buscando algum tipo de explicação que fizesse sentido. Ele não sabia como reagir. Eu vi nos olhos dele que ele estava perdido, em dúvida, como se estivesse em uma luta interna, entre o que ele achava ser verdade e a realidade, que acabara de ser revelada. Eu olhei para ele, e a raiva e a dor começaram a se transformar em algo mais gelado. Eu não podia mais tolerar a ideia de estar em um relacionamento com alguém que até agora havia ignorado os sinais óbvios de que algo não estava certo. Ele também tinha falhado comigo, em certo sentido, ao não perceber o que estava acontecendo, diante de seus olhos. Eu não sabia mais em quem confiar. Tudo parecia um pesadelo. E o pior era que, de algum modo, eu sabia que ele ainda não estava completamente ciente da gravidade do que estava acontecendo. "O que você tem a dizer sobre isso?" Perguntei a ele com a voz rouca. "Você vai continuar me dizendo que não está acontecendo nada, que eu estou exagerando?" Ele me encarou, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia mais sentido. Eu não sei o que pensar, mas... Ele parou, como se estivesse tentando organizar as palavras certas. Eu não sabia que ela estava fazendo isso. Não sei como lidar com isso, mas... Eu não queria te magoar. Mas as palavras dele não eram suficientes. Não eram suficientes para apagar tudo o que eu havia sentido. Não eram suficientes para apagar a dor e o desgosto que estavam tomando conta de mim. Eu o amava, mas a confiança havia se quebrado, e a ferida estava aberta demais para ser curada rapidamente. Eu olhei para minha mãe, agora com lágrimas nos olhos. A mulher que sempre me amou, que sempre foi uma presença constante na minha vida, estava ali, confessando algo que eu jamais imaginaria ouvir. Eu não sabia mais o que pensar sobre ela, sobre tudo o que ela tinha feito. O que aconteceu com aquela mulher que eu confiava? O que aconteceu com a mãe que me ensinou a respeitar os limites e os valores familiares? Ela havia ultrapassado um limite tão sério que para mim era impossível voltar atrás. "Eu não sei como você chegou a esse ponto, mãe", disse eu, com a voz mais calma agora, mas cheia de dor. "Mas eu não posso mais continuar fingindo que está tudo bem. Eu precisei passar por tudo isso sozinha. Eu precisei ser forte e lidar com tudo enquanto você estava aqui, tentando passar por cima de tudo o que era certo por causa de um desejo egoísta que eu não sei nem como chamar." A expressão dela era de arrependimento genuíno, mas também de um medo palpável. Ela sabia que havia perdido a confiança que eu tinha nela. Sabia que, por mais que tentasse se desculpar, aquilo nunca mais seria o mesmo. Eu não sabia se algum dia seria capaz de olhar para ela da mesma maneira. Não sabia se conseguiria superar o que ela tinha feito. "Eu sinto muito. Eu não sei o que me deu. Eu errei. Eu errei feio", ela disse, os olhos cheios de arrependimento. Mas eu sabia que não haveria mais desculpas que pudessem curar essa ferida. O que foi quebrado não poderia ser consertado apenas com palavras. Eu já sabia, lá no fundo, que as coisas entre nós nunca mais seriam como antes. Eu estava começando a entender que, mesmo que ela se arrependesse, o que ela fez não teria perdão para mim. Ela atravessou uma linha que não deveria ser cruzada, e isso mudaria a dinâmica de tudo para sempre. Eu respirei fundo e olhei para ela e para o meu namorado. O que eu faria agora? Como seguir em frente depois de tudo isso? Eu sabia que não havia mais um caminho fácil. Eu não sabia se conseguiria continuar com o meu namorado, porque algo dentro de mim havia quebrado. Eu não sabia se seria capaz de perdoar minha mãe, mesmo que ela se arrependesse. E mais do que isso, não sabia se eu seria capaz de confiar em qualquer um deles novamente. "Eu preciso de um tempo. Eu preciso de espaço", eu disse finalmente. "Eu não posso lidar com isso agora. Não posso mais continuar aqui, em meio a essa mentira. Eu só preciso sair. Preciso respirar." Com isso, virei as costas para os dois e saí do estacionamento. Cada passo que eu dava para longe deles parecia me afastar de uma vida que eu já não reconhecia mais. Estava indo em direção ao desconhecido, mas ao mesmo tempo sabia que era o único caminho para tentar entender quem eu realmente era, sem as mentiras que me cercavam. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eu não sabia se algum dia conseguiria perdoar
ou se algum dia minha relação com minha mãe e meu namorado voltaria ao normal. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu precisava encontrar meu próprio caminho. E por mais difícil que fosse, eu não podia mais me prender a um passado que já não existia.